Prezados amigos e amigas, uma boa tarde para todos nós. Que o Senhor da vida nos abençoe com a sua paz, que sintamos-nos aqui todos envolvidos pelo infinito amor de Jesus, certamente também pelo amor de nosso querido Chico e desses tantos que por aqui passaram, nos deixando um legado de luz. E falar sobre o Chico, ou falar sobre essas vidas tão profícuas na seara de Jesus, é sempre um desafio. Porque são vidas tão ricas, multifacetadas, são almas que produziram tanto, em tantas frentes de trabalho e realização, que é difícil sintetizar em alguns minutos, em algumas horas, o que é a grandiosidade dessas vidas, como a de um Chico, a de um Eurípides Barçanufo. Então, mais do que tentar raciocinar apenas sobre tais existências, vamos deixando o coração falar, trazendo aquilo a que essas vidas nos remetem. O seu legado para cada um de nós e, no âmbito coletivo, para a nossa sociedade nos dias de hoje. E eu me recordo de uma dessas entrevistas que nós temos, que às vezes acessamos, nas redes sociais, no YouTube, dessas entrevistas feitas com o Chico. Essa, certa feita, havia até compartilhada pela Web Rádio Fraternidade. O Chico já bem velhinho, bem idoso, uma certa dificuldade para ouvir, para falar. Mas se aproxima alguém dele e pergunta do que as pessoas estavam necessitadas. Ele já na reta final de uma existência inteira consagrada ao Evangelho, ao Espiritismo, ele então, depois de ter uma certa dificuldade para entender a pergunta, ele então responde de pronto. Uma vez entendida a pergunta, a resposta estava pronta. Diz ele, de Jesus, mais do que de pão. De Jesus, repete, mais do que de pão. Ao que o repórter então retorna com outra indagação. Precisa abrir então o coração para Jesus? Mais uma vez, a dificuldade para entender, mas a resposta de pronto. Uma vez entendida a questão. Se abrisse o coração para Jesus, mudava o país. Poderíamos acrescentar, mudava o mundo. E eu acho essa entrevista encantadora, porque ela é uma boa síntese do que foi a vida do Chico. Do que ele se propôs a fazer em conjunto com a espiritualidade que sempre o orientou, o tutelou, ao longo dos mais de 70 anos de mediunidade exercida e vivida com Jesus. O seu intuito maior sempre foi levar-nos até Ele. Como a nos dizer que nele, em verdade, estão todas as respostas mais fundamentais que nós buscamos. Como já disse um dos grandes pregadores do Evangelho, muitas são as perguntas, mas a resposta é uma só. Que em olhar para este que nos foi dado como modelo, como referência maior por Deus, haverá de encontrar em suas palavras de vida eterna as respostas que expressam os anseios mais profundos e íntimos da criatura humana. As dúvidas que nos acometem, as angústias, ansiedades. Em Jesus, nós encontramos a resposta. Nós encontramos aquilo de que carecemos para nos estruturar e então facear a vida, que neste mundo é invariavelmente marcada pela luta, pela dificuldade, pela dor. Disso, neste mundo, ninguém escapa. Não nos iludamos com as aparências, com as imagens. Do palácio à choupana, a vida neste mundo é marcada pela luta, pela dificuldade. Agora, é preciso aprendamos com o Divino Mestre a nos estruturar internamente, espiritualmente, moralmente, porque então a vida se torna mais leve,
É parte da promessa que Ele nos deixou. Comigo, todo jugo é suave e todo fardo é leve. É isso que as grandes almas, em verdade, nos ensinam. Todas elas, vidas marcadas por imensos desafios, lutas árduas, ásperas, mas sempre a irradiarem paz e serenidade. Certa feita, conversava com um amigo e falávamos sobre isso. Diante da pergunta que nos é corriqueira em qualquer saudação cotidiana: e aí, como vão as coisas? A resposta sempre: tudo em paz. Quer dizer então que não existem lutas? Não. As lutas aí estão. As mesmas ou até maiores. Mas isso não precisa ser um impeditivo para que estejamos em paz. Para que estejamos com Cristo, serenos, seguros, confiantes. Para lidar com aquilo que a vida nos propõe em termos de recursos e experiências evolutivas. Então, o Chico, com essa resposta, precisamos, acima de tudo, de Jesus, ele nos queria apresentar esse que é o intuito maior da sua vida, como dos espíritos que por ele se comunicaram conosco, como de todos os outros que têm feito parte dessa grande falange que o Cristo envia de tempos em tempos à humanidade para nos instruir, para nos educar espiritualmente. Ele tem esse objetivo de nos apresentar esse fundamento de nossas buscas espirituais. E aqui há um ponto a considerar que, pensando na contribuição de Chico para a sociedade contemporânea, ou para cada um de nós, creio ser um dos aspectos mais essenciais. Quando olhamos para o Chico, o que nós vemos? Nós vemos, acima de tudo, a possibilidade da aplicabilidade do Evangelho. E esse é um ponto muito importante, porque ao longo dos séculos, como temos lidado em geral com a mensagem de Jesus? É bela, é encantadora, fascinante, mas está tão distante de mim, tão distante da realidade humana, do terra a terra das criaturas do mundo. E a temos tratado, então, como algo assim, a ser cultuado, a ser conhecido, a ser exaltado, mas não algo que seja realmente efetivo para as nossas vidas. Poderíamos até falar de outra maneira, mas no sentido prático, a mensagem de Jesus estava muito distante de nós, é inaplicável à condição humana. Deixemos o Mestre, portanto, o mais distante possível de cada um de nós, em termos de teoria, de representação, e exaltemos a sua mensagem, mas reconheçamos que somos isso mesmo, e não dá para considerar essa mensagem como algo prático, para a vida prática. Há um exemplo que creio ilustre muito bem isso, de um outro Chico, que foi grandioso no seu testemunho e na sua exemplificação. Francisco de Assis, como sabemos, veio ao mundo, a pedido do próprio Mestre, para relembrar aos corações a essência do Evangelho. E mais do que isso, para afirmar, para atestar a sua aplicabilidade. Ele entende a sua missão gradualmente. E aquela frase que ouve a princípio, a entendeu superficialmente para depois entendê-la em sua profundidade. Ele ouve assim um chamado que ele dizia: vai e reconstrói a minha igreja, Francisco. Francisco de Assis. Ele entende a princípio que era preciso reconstruir a igrejinha de São Damião, que estava ali em ruínas, começa a reunir as pedras, a fazer a reconstrução daquele edifício, para que com o tempo e a inspiração pudesse, enfim, compreender que era uma proposta muito mais profunda. Reconstruir a igreja significava, antes de mais nada, reconstruir o modelo de relação com o Evangelho e o entendimento da sua vivência. Ele se propõe a fazê-lo, começa a angariar seguidores, mais e mais seguidores, a tal ponto que lhe é exigida, então, a
construção ou estabelecimento de uma regra para aquela ordem que ele desejava fundar ou criar. E ele então, depois de muita insistência, estabelece a ordem do franciscanismo. Seleciona um punhado de versículos do Evangelho, os lista em sequência e diz: esta é a regra da nossa ordem. E apresenta aquilo aos cardeais, que então responderam a ele com um sorriso até de ironia: mas do que se trata isso? Porventura é algum escárnio? Sabemos que isso aqui não é possível de ser aplicado. Um dos cardeais, no entanto, o cardeal João de São Paulo, se ergue e diz: mas se isso não é aplicável às nossas vidas de fato, por que estamos reunidos aqui? Por que nos dizemos cristãos? Por que construímos toda essa instituição, ou esse movimento em torno da mensagem dele, o meigo Rabi da Galileia? Francisco tinha, portanto, essa incumbência que de tempos em tempos é renovada no mundo, nas mais diferentes latitudes e longitudes, de lembrar à humanidade que o Evangelho não é utopia, que o Evangelho não é ilusão de mentes e corações ingênuos, mas que o Evangelho é, em verdade, e seguirá sendo sempre a única solução para avançarmos, enquanto indivíduos e coletividade, a novas etapas da nossa jornada de evolução. Evangelho aqui entendido no seu sentido mais universal, para além de quaisquer rótulos ou denominações, os princípios eternos de que ele trata. Longe do amor, longe da humildade, longe da abnegação, longe da renúncia, longe da paciência, nossos problemas humanos e sociais não encontrarão solução. Porque, como disse o Chico, do que precisa a humanidade de Jesus, mais do que de pão. Ou quando ele era indagado por outras pessoas a respeito do seu ministério, de ser um intercâmbio entre o mundo espiritual e o nosso plano, com frequência lhe indagavam: Chico, qual é a novidade que chega do lado de lá? E ele então respondia no mesmo teor: ah, meu filho, a novidade segue sendo a boa nova. Porque não há novidade maior e mais sublime para a humanidade. E é justamente por a colocarmos em nossas estantes como que distante da aplicabilidade, da realidade de nossas vidas no cotidiano, é que temos tantas vezes patinado, caminhado em círculos e não encontrado as respostas pelas quais tanto ansiamos. O que Francisco de Assis, portanto, fez lá na Idade Média, outros corações têm feito ao longo dos séculos, e chegamos então a Chico Xavier, para nos demonstrar que o Evangelho pode ser, sim, realidade na vida de alguém. E que a alma que tem a coragem e a perseverança de aplicá-lo, demonstra em si o imenso poder do Espírito, sobrepujando a matéria, sobrepujando as paixões e ilusões do mundo. Força inigualável que nenhuma força ou poderio terrestre pode sequer se aproximar. Em vidas como a de Chico, nós podemos reconhecer de fato aquilo que um dia Jesus disse ao apóstolo Paulo em sua tarefa de divulgação do Evangelho. Quando ele sentia faltarem forças e recursos para a magnitude da tarefa, Jesus lhe pede: usa, meu filho, os poderes do Espírito. Porque poderio nenhum no mundo é capaz de os igualar. O poder do bem, o poder do amor, o poder da verdade, o poder da luz. Então, esse primeiro aspecto nós gostaríamos de destacar a respeito da vida de Chico Xavier. Temos nela, nessas décadas de testemunho, de fidelidade, de dedicação, o atestado, a prova viva de que o Evangelho é real, é tangível.
pode e deve ser buscado e acessado por todos nós. Porque com o passar dos séculos, ou mergulhados no mundo, e por ele, digamos, distraídos, arrastados para essa ou para aquela banda, para esse ou aquele interesse, por vezes nos esquecemos disso. E aí ficamos a admirar esses grandes nomes da história do cristianismo, de outros tempos, com sagrados nomes, Paulo, Pedro, apóstolos. Como se aquilo fosse algo tão distante, de uma esfera tão distante de nós. Por isso, de tempos em tempos, o Mestre Divino nos envia aqueles corações que estão dispostos, mais uma vez, a trazer o Evangelho para o chão da vida, para o dia a dia, para o cotidiano, para que realmente entendamos que temos ali palavras de vida eterna. As respostas que tanto temos buscado. Então, esse é um primeiro aspecto. Tornar o Evangelho palpável. Ele sai do plano do raciocínio, da teoria que às vezes parece nos escapar, que é diáfana, que é intocável, e torna-se de repente uma vida, com a qual muitos aqui talvez puderam conviver. Aquele que ia até o grupo espírita da prece, aquele que encontrava o Chico no correio, aquele que encontrava o Chico no mercado, um ser humano como nós outros, mas onde a presença do Cristo se fazia tão viva. E o Evangelho, de repente, vivificava. As lições do Mestre que nos encantam, nos emocionam, de repente ganham corpo. Estão diante dos nossos olhos. Podemos sentir, podemos tocar. Esse é um primeiro aspecto. Que está conectado a um outro que me fez refletir, desde a primeira vez que li essa frase de Emmanuel para Chico Xavier, ela tem me feito refletir bastante. Isso está no livro Testemunhos de Chico Xavier, de Sueli Caldas Schubert. Temos ali, como sabemos, muitos dos bastidores da vida do Chico, as lutas, as dificuldades, as agruras, que nem sempre são vistas, né? Ou consideradas. Olha-se para a vida alçada a um tal patamar de testemunho e pensa-se na glória, no reconhecimento. Poucos querem ver o que está por detrás disso. As lágrimas que fecundam aquele coração e que o fazem assim tão produtivo na seara de Jesus. O suor, a luta. E o Emmanuel sabia que tinha pela frente, junto de Chico Xavier e dos demais espíritos que fariam parte daquela falange, daquele grupo de trabalho, sabia Emmanuel que tinham muitos anos pela frente. Como dissemos, mais de 70 anos de mediunidade. E ali ele traz, então, algumas considerações, ou melhor, Chico compartilha algumas das orientações recebidas do seu benfeitor, e que certamente ele as guardava no escrínio do coração, ele tem ali essa felicidade de compartilhá-las conosco, para que nos servissem também. Pérolas por ele recebidas de Emmanuel, que certamente ele guardava como parte do seu tesouro mais valioso, tesouro espiritual, e que, para a nossa felicidade, ele pôde compartilhar conosco. É ali, por exemplo, que vamos encontrar essa frase que consideramos uma das mais belas sínteses de Emmanuel para Chico e para todos nós que nos propomos a seguir a Jesus, como Chico o fez. Na tarefa cristã, começar é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é crucificar-se. Quem quer que se disponha a seguir o Mestre, lembre-se sempre dessa frase. Mas não é essa a que queremos trazer hoje aqui para a nossa reflexão. É uma outra. Quando, falando especificamente da tarefa da mediunidade, Emmanuel diz assim para Chico, que o bom médium deve ser tal qual um cais, firme, sólido, para o desembarque das ideias renovadoras do mundo espiritual no mundo. Eu achei uma das imagens mais belas sobre o que é a mediunidade, claro, com Jesus.
mediunidade a serviço do progresso, do que ilumina, do que edifica os corações e as consciências. Quem já teve a oportunidade de ir a uma represa, ou principalmente ao mar, à orla, terá tido talvez a oportunidade de ver um cais a se estender mar adentro e a resistir ali, dia e noite, por semanas, por meses, por anos e mais anos, ao choque das ondas, mantendo-se, no entanto, firme, sólido, permitindo que ali pessoas embarquem e desembarquem, promovendo esse trânsito da vida, esse intercâmbio entre duas regiões, entre dois portos distintos, que é, em verdade, o que faz o médium. Permite o intercâmbio entre dois planos da vida, mas, para tanto, o trabalho de se edificar, de se construir como esse cais, a oferecer, tanto para os espíritos desencarnados, quanto para os encarnados, estabilidade, serenidade, equilíbrio, paz. Porque ao vermos uma tal imagem, a que isso nos remete? A espiritualidade serve-se sempre, desses símbolos, tantas vezes imagens da natureza, para nos transmitir uma lição espiritual. Você vê o mar agitado, aquele dia, de uma ressaca, o mar agitado, as ondas enormes, e, no entanto, lá está, inamovível, aquele cais. Vendo uma tal imagem, a que somos levados? Há uma sensação de paz. Há uma nova compreensão que nos diz: não creias que as turbulências e perturbações do mundo possam ser mais fortes do que aquele que se ancora e se estabiliza em Cristo. Não creias nisso. É possível, sim, uma vida de luta, que é uma vida pacífica, ao mesmo tempo. Exemplos não nos têm faltado. Eu sempre me recordo desse caso, porque eu acho ele bem emblemático. Paulo estava em Corinto. Iniciou ali uma das comunidades mais fecundas do cristianismo nascente. E justamente por isso iniciaram-se as perseguições. Ou ampliaram-se as perseguições. Porque esse é o batismo de toda luz. Todo projeto no bem será batizado pela luta. É o que Kardec já nos dizia. E a história também. Quanto mais importante, quanto mais potencial tem um projeto no bem, maiores serão as ondas a se baterem contra ele. Assim se deu em Corinto. Paulo, então, em decorrência de uma trama armada contra ele, foi preso, levado à prisão, submetido ao flagelo das 39 chibatadas. E à medida que o látego feria-lhe as carnes, ele próprio se via surpreso intimamente, porque sentia uma paz jamais antes sentida, imperturbável. Daqui a pouco já não mais sentia o chicote, para sentir-se em outras esferas e compreender internamente que havia alcançado ali uma região de paz divina, que Deus concede aos seus filhos depois de imensas lutas por conquistarem a si mesmos. Olha que imagem bonita. As ondas em torno de Paulo eram revoltas, batiam contra a sua estrutura física e até poderiam feri-la, mas contra a sua estrutura espiritual edificada em Cristo eram impotentes. Ao olharmos para a vida de Chico, portanto, temos essa sensação. Quantas lágrimas, quantas lutas, quantos sacrifícios, perseguições, dificuldades, privações. E, no entanto, nós vemos aquele cais, sempre com um sorriso, a irradiar serenidade, fé e confiança em Jesus. Isso é para o mundo, especialmente para o nosso mundo moderno, já que falamos
do legado de Chico para a sociedade contemporânea, isso é um atestado. Ou deveria ser até um despertar. A vida no mundo é tal qual o mar. Momentos de calmaria, momentos de agitação. Vimos isso no Evangelho, Jesus cruzando tantas vezes o mar de Tiberíades com os discípulos. O mesmo símbolo. A travessia da existência física. Mas se quisermos, se buscarmos as bases corretas, o vínculo efetivo e profundo com Jesus, isso não precisa nos perturbar. Poderemos baquear, vez ou outra, mas se a estrutura for sólida o suficiente, poderemos ser um cais de estabilidade. No caso da mediunidade, mais especificamente, que permita esse intercâmbio sadio, necessário, bendito, entre os dois planos da vida, como Chico fez, varando dificuldades e lutas incontáveis ao longo de toda a sua existência. Permanecendo como aquele cais firme e seguro, de que se serviu a espiritualidade para nos ajudar na construção, em nós também, dessa segurança. Porque talvez não sejamos nós médiuns no sentido mais estrito do termo, mas no fundo o que todos precisamos ser na condição de discípulos de Jesus, intermediários no mundo, do seu amor, da sua paz, do seu bem, da esperança que Ele nos anunciou. Então, outra lição, outro legado que o Chico nos deixa, e que creio é importantíssima para os nossos tempos, tumultuosos em tantos sentidos, guerras materiais, mas sobretudo guerras espirituais, morais, do ponto de vista do pensamento, do sentimento humano, tantos conflitos, tantas existências conflagradas internamente, tantos lares também conflagrados, embora aparentando estabilidade material, recursos, facilidades, embora aparentando tudo isso, quanta instabilidade psíquica, emocional. Nesse contexto, como são importantes os que sabem ser um cais. Os que sabem transmitir as vidas ao seu redor, essa serenidade, esse refrigério. Então, ao olhar para o Chico particularmente, a sensação que me vem é de um remanso. Quem já pôde ver um regato, um rio talvez mais caudaloso, temos aqueles momentos ou aquelas zonas de corredeiras, de agitação da água, mas de repente aquela água ela entra num remanso. Não é água parada, que se torna fonte de enfermidade, não. É água que flui, mas flui tão serenamente. É uma das sensações mais agradáveis, sentirmos esse remanso, sentirmos que a vida, mesmo em meio à nossa realidade moderna, de tantas distrações, de tantas informações, de tantas coisas acontecendo, um turbilhão, às vezes, tão caótico a nos envolver, a vida pode ser, ou podemos seguir fluindo vida fora, como um remanso, espargindo a tranquilidade de quem confia, de quem está edificado da consciência tranquila do dever que foi cumprido, da parte que foi feita, entregando o resto a Deus e aos seus prepostos. Como já nos dizia o apóstolo Pedro em uma de suas epístolas, há tanto tempo, uma terapêutica contra a ansiedade dos nossos tempos. Diria Pedro, depositando as vossas ansiedades em Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Faz a tua parte, cumpre o teu dever, e então conseguirás ser, no mundo caótico e turbulento, um remanso, sereno e acolhedor.
um cais de estabilidade para tantos náufragos que se debatem entre as ondas sem saber onde encontrar segurança, bases sólidas para a sua edificação. As nossas ansiedades depositamos em Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Como diria também o próprio Francisco de Assis, se algo rouba a paz do meu coração, é porque ocupou nele o lugar que pertence a Deus. E essas vidas se mantinham sempre tão serenas, porque não abriam mão do lugar de Deus no seu coração. Nada ultrapassava isso. Nada era maior ou mais importante do que essa busca. A comunhão com o divino, a integração com o Mestre, no dever cumprido, na consciência edificada no bem. Essa outra mensagem do Chico para o nosso mundo. Se estivermos desatentos, invigilantes, se não cuidarmos do espírito que somos, de nossa alma, de nosso mundo interior, ele estará ao sabor das injunções do mundo, das ventanias, das tempestades. Estaremos sempre ao léu, sem norte, duvidando, inseguros, premidos pelas incertezas, mas o Cristo trazido para o íntimo do coração estrutura a vida interior, dá um norte, e quem tem o norte já tem o que precisa, aquilo de que mais precisa para a jornada por esse mundo. O resto são circunstâncias, são elementos acessórios para a finalidade maior que nos trouxe de volta até aqui, avançar pelos passos do Divino Mestre. Outra das lições do Chico para o nosso tempo, outro legado seu, além daquele primordial, de trazer o Evangelho para mais próximo de nós, atestando a sua atualidade, a sua pertinência para a vida comum e corriqueira de cada um de nós. Mas não poderíamos, claro, também deixar de destacar esse papel tão importante que Chico teve pela atuação, pelo intercâmbio de que foi instrumento e pela coerência entre o que foi por ele transmitido e o que ele apresentava em vida, o papel que ele teve de abrir horizontes para a humanidade. Abrir as cortinas do além, expandir a nossa visão espiritual e a nossa sensibilidade para dimensões da vida que nos escapavam, ou que pareciam apenas, talvez, cogitações antes. Mais uma vez, o Chico tornou isso palpável. A vida no além, tão mais próxima da vida no aquém. Aquilo que líamos em Kardec, a solidariedade entre os dois mundos, ou entre os dois planos, traduzida agora de maneira tão acessível, seja pelas obras que nos explicavam, que nos explicam, ilustram o que é de fato a vida para além dos sentidos, para além da estreiteza das percepções que temos aqui neste mundo, seja pelo intercâmbio a propiciar o reencontro entre almas queridas, aqueles que partiram antes e que tornavam a alentar e a reacender a esperança no coração daqueles que ficavam. Então Chico, ele, por meio da sua mediunidade, de fato, abriu as cortinas, rasgou mais alguns dos véus que nos impedem de ver a vida em sua plenitude, em sua grandiosidade. Tornou o além mais próximo de nós, mais junto de nós, na vida de cada dia, na singeleza de uma decisão que tomamos inspirados pelo mais alto, na preparação para um momento de sono, onde sabemos poderemos nos reencontrar com benfeitores. Tudo isso se torna mais presente nas nossas vidas. Por meio de uma atuação como essa, em que ele se fez uma ponte tão larga, tão bem estruturada para o intercâmbio entre esses dois planos. Isso também Chico nos legou, preparando, sobretudo, neste torrão de terra, nas terras do cruzeiro, algo que um dia será universalmente reconhecido no mundo, mas que aqui já podemos ver assim ensaiar. Em qual outro país
as ideias da reencarnação, da pluralidade das existências, ancoradas ou vinculadas ao Evangelho, encontraram tanta penetração. Alguns dirão, essas ideias são muito antigas. Na Índia, por exemplo, são mais antigas que o próprio cristianismo. De fato, são. Mas não com essa feição. Não com essa coerência, não com essa conexão com a mensagem do Evangelho, com as lições de Jesus. Nestas terras, e em boa parte devido ao trabalho dele, essas ideias foram ganhando uma penetração jamais vista até aqui, que prenuncia o porvir. Nos idos dos anos 40, 50, Emmanuel falava, dia virá em que tais ideias e doutrinas estarão nas telas do cinema. E nós estamos vivendo estes momentos. Outrora impensados, quando uma tal doutrina era até mesmo proibida, perseguida. E assim foi, por tantos anos, na luta ou na esteira desses pioneiros que vieram antes, nos idos da virada do século, homens e mulheres corajosos, que espalhados nos mais diferentes rincões deste Brasil, puderam estruturar as bases dessa mensagem, que foi se enraizando, que foi ganhando terreno nos corações. Mas, sem sombra de dúvidas, Chico é um dos principais responsáveis na grandiosidade da sua atuação para universalizar, ou por universalizar tais ideias. Para além dos círculos do próprio Espiritismo. Ideias que chegaram à televisão, num pinga-fogo. Um dos marcos do Espiritismo nestas terras, abrindo horizontes e possibilidades antes inimagináveis. Chegaram em novelas, em filmes, os livros que ultrapassaram as fronteiras da doutrina, porque esse é outro ponto. Não podemos pensar apenas num espiritismo para os espíritas. É preciso pensemos num espiritismo cujas ideias, os princípios vão fecundando outros solos, outros corações. Da mesma forma que outros tempos, Paulo pensou, se o cristianismo ficar retido apenas aqui entre nós, morrerá. Se não formos capazes de levar tais ideias sem qualquer espírito de imposição ou proselitismo superficial a outros horizontes, a outros diálogos, a outras interações, não estaremos cumprindo o papel de esclarecer aquilo que não é do Espiritismo, é da lei divina. E é o que ele conseguiu de maneira talvez incomparável, com as suas obras, com a sua mediunidade e principalmente com a coerência que se via entre a mensagem e o mensageiro. O que mais nos chama a atenção em Chico não é só a pujança dos fenômenos, o volume de obras produzidas. O que mais nos chama a atenção em Chico Xavier? Porque médiuns com capacidades impressionantes tivemos em todos os tempos. Mas o que mais nos chama a atenção? A proximidade, a coerência entre mensageiro e mensagem. E aí está aquilo que falávamos antes. Aí está a essência dos poderes do Espírito. Porque é um outro ponto que se destaca em Chico Xavier e que nos remete às próprias origens do cristianismo. Recordo-me aqui de uma fala de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 134. O título é Basta Pouco. E o Emmanuel ele diz assim, a respeito daquele início do advento do Evangelho no mundo, com a vinda de Jesus, ele fala, Jesus ele não comparece no mundo por meio de situações excepcionais, de decretos sensacionais, de troféus revolucionários. Como que Jesus chega ao mundo? Diz Emmanuel, chega em silêncio a uma manjedoura singela, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeola singela e só com isso prepara a transformação da humanidade inteira.
Olha a magnitude dessa lição, porque a gente fica a pensar. Não existia nenhum apoio de Roma, nem dos exércitos, nem de recursos monetários excepcionais, nem dos títulos do mundo, ou das influências do Sinédrio, ou da corte romana, do Areópago de Atenas, ou das escolas atenienses de filosofia. O mestre não contava com nada disso. E, no entanto, ele inicia o maior movimento de transformação da história da humanidade. Servindo-se de uma manjedoura, do exemplo edificante cada dia, de alguns singelos pescadores a princípio, grupo esse que foi crescendo no tempo, e só com isso ele prepara a transformação da humanidade inteira. Com isso, diz-nos Emmanuel, o Cristo prova que não precisamos de evidências sociais, econômicas, para fazer o serviço divino que nos está conferido, no âmbito da nossa ação. Aí a gente olha para Chico Xavier e o que vemos? Algo similar, guardadas as devidas proporções em relação a Jesus, mas nasce na singeleza de uma Pedro Leopoldo, naqueles idos, sem estudo formal muito avançado, pôde fazer até algumas poucas séries, sem quaisquer títulos, sinais de evidência exterior. A gente olha para essa vida no transcurso dos anos, do tempo, e vê quantos corações se mobilizaram em torno deste. Quanto dinamismo, quanta luz dali se irradiou, projetada por muitos outros que passaram a gravitar em torno daquele exemplo e daquela referência. Quanto consolo, quanta inspiração saíram desse manancial, que não contava com nenhum dos recursos do mundo. Aí a gente entende o que Emmanuel quis dizer. A respeito de Jesus e a respeito dessas grandes almas, basta pouco. Mensagem importante chega para a nossa vida e nos diz: meu filho, minha filha, para resolver os problemas que você tem, basta pouco. Você está esperando talvez a questão material ali, a solução ali, o afastamento daquela circunstância. Mas se você fizer a sua parte, veja como a vida congrega tudo mais ao redor daquele que faz a sua parte, com Jesus. Não disse Jesus: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado? Pois bem, a vida de um Chico é o atestado disso. Quem poderia imaginar que aquele jovem, saindo de Pedro Leopoldo, poderia produzir o que produziu, alcançando milhões e milhões de almas no espaço e no tempo, a gerar-lhes consolo, esclarecimento, esperança, orientação, estímulo, paz. É porque na seara com Jesus, aos corações fiéis, meus amigos, basta pouco. A história do Evangelho é essa, começando por Jesus, chegando a um Chico Xavier. Porque aí, nessa equação, parecem faltar variáveis. Não fecha a conta. Como, com tão parcos recursos materiais, de favorecimento de recursos do mundo, pode-se produzir tanto? A equação não fecha, a não ser que introduzamos ali variáveis divinas. É a variável da caridade, da bondade, do amor. As únicas capazes de fazer a conta fechar. Como de tão pouco se extrai tanto. E nós, talvez, a esperar essa ou aquela facilidade, esse ou aquele recurso adicional. Quando, em verdade, em geral, falta-nos mais amor, mais dedicação. Porque então torna-se a alma um polo de gravitação. Outras almas chegam para ajudar e o trabalho se desenvolve no espírito do Evangelho, sempre cooperar, colaborar para que o trabalho se faça. É isso que também Chico nos ensinou fartamente. Contribuindo para estruturar uma coletividade em que essas ideias vão tendo cada vez mais penetração, preparando um tempo em que todos, imaginemos só, um tempo em que todos os seres encarnados neste orbe terão plena consciência da vida que se expande tão mais além da estreiteza dos nossos sentidos.
Esse é o projeto em curso. E vidas como essa deixam esse legado. Além do legado fundamental, que é trazer o Evangelho à realidade da vida, como aqui já mencionado, demonstrando o poder da disciplina, da perseverança, da resiliência, como aqueles que sabem construir com Jesus, construir-se com o Mestre, vão resistindo a todas as ventanias, vão resistindo a todas as intempéries e se tornando assim árvores tão frutíferas na seara do Evangelho, a gerarem frutos, exemplos para todos os tempos. Estamos aqui reunidos, passados já 20 anos, para recordar da sua figura. E por quê? É interessante pensarmos nisso. Muitos de nós aqui, talvez, não tivemos a oportunidade de estar com ele pessoalmente. E, no entanto, sentimos um tal amor, sentimos uma tal proximidade. Por quê? Mais uma vez, as equações que nos escapam neste plano, os valores, os poderes do Espírito. Como alguém consegue nos tocar sem que o tenhamos visto na atual encarnação, como alguém nos consegue cativar e emocionar tanto sem que tenhamos conversado com ele ou trocado uma palavra que seja. Mais uma vez, os poderes do Espírito. E, em especial, aquilo que ele mesmo dizia, e que deve ser para todos uma meta, um objetivo. O discípulo fiel deve refletir a grandeza do Mestre. A todos aqueles que buscavam, portanto, às vezes multidões, ele tinha a simplicidade de dizer: já sei por que estamos todos aqui. É porque temos saudade de Jesus. E é isso. Uma vida ganha em poder transformador à medida que o Cristo ganha mais e mais espaço nela. Porque a meta de todo discípulo é ser fiel, cada vez mais fiel. E em sendo realmente fiel, ele deixa de ser discípulo e passa a ser um apóstolo. E o que é um apóstolo? Senão aquele onde a presença do Mestre que ele representa é mais e mais viva. E é disso que o cristianismo, que a mensagem do Cristo precisa. A mensagem do Evangelho tem muitas vezes caído em descrédito com o passar do tempo, dos séculos, justamente porque o sal não salga. Ou os que deveriam ter a incumbência de acender a luz têm faltado com tal missão. Mas em Chico vemos a plenitude dessa fidelidade. De uma virtude que realmente entendia o papel da virtude, que não é censurar, fiscalizar, patrulhar, é amparar. Em nossos tempos de redes sociais, tempos de cancelamento, tempos muitas vezes de fanatismos ou de extremos, a virtude aparente se incumbe muitas vezes de fiscalizar, censurar e condenar. Quando a virtude verdadeira que em Chico vemos é a virtude sempre disposta a auxiliar, esclarecer, soerguer, levantar. Em um mundo de extremos, em que às vezes determinadas teorias, ideologias do mundo se sobrepõem à própria mensagem de Jesus, em Chico vemos a plena fidelidade à causa, acima de qualquer capricho ou personalismo. Porque entendeu ele, como entendem os discípulos fiéis, que o Cristo paira acima de todos os horizontes sociais, políticos e temporais do mundo que se transformam. Tudo passa, se transforma e aperfeiçoa, mas o Cristo aí está, como farol inapagável para os séculos da humanidade. Colocar algo ou alguém acima dele é nos comprometer, é nos equivocar. Mas Chico, enquanto discípulo fiel, soube colocar o Cristo no seu devido patamar. E é por isso que uma vida como a dele nos atrai e nos fascina. Porque, no fundo, ele fala por palavras, mas pela própria irradiação, ele fala com o coração de cada um de nós, atendendo-nos aos anseios mais profundos e mais íntimos. Recordo-me de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, em que ele nos diz: todos os povos sentem a necessidade de erguerem, no imo do próprio seio, um altar permanente onde rendam preito aos legítimos heróis. Por quê? Porque sentimos essa necessidade de relembrar essas vidas,
de nos inspirarmos nelas, de nos embevecermos com as suas lições, porque elas nos atestam, elas nos apontam para a nossa destinação. Os anseios, talvez incompreendidos por nós, mas que nos agitam, que nos povoam, nessas vidas encontram uma resposta. Serás feliz, meu filho, minha filha, quando escolheres esse caminho, essa dedicação. E é por isso que nos lembramos deles. É por isso que, com o passar dos séculos, mais e mais eles se engrandecem, os legítimos heróis. Porque eles insuflaram, assopraram a chama dentro de nós, a nos recordar a nossa verdadeira destinação. É isso que o Chico representa, seguirá representando para nós. Uma ponte para Jesus. Uma seta luminosa que aponta para o Divino Mestre, como aquele que pode, de fato, nos ajudar a solucionar as nossas grandes questões. Como dizíamos a princípio, difícil sintetizar em palavras, dentro dos nossos raciocínios sempre tão estreitos, a grandeza de uma alma que se entregou tão profundamente ao Cristo e ao Divino. Mas que se silenciem, portanto, as nossas palavras e que fale, que sinta então o nosso coração, os ecos, as irradiações dessa existência tão fecunda, tão profícua para o nosso coração, para a nossa mente, para a nossa consciência, para o descortinar para todos nós da sublimidade de nossa destinação. Por isso, num esforço de síntese, em tratando dessa vida, o que poderíamos tentar descrever? Um apóstolo da caridade, um arauto da mediunidade, mensageiro e mensagem, uma ponte entre a terra e o céu, entre o mundo e a espiritualidade. Do Cristo, um discípulo, um cisco é Chico Xavier. Que o seu exemplo nos possa inspirar. Paz e bem a todos.